Eu faço, ah, eu faço eu tenho o meu grupo de leitura, né? Não é um grupo de pesquisa que nem vocês, assim, mas é o grupo de leitura que chama Diagrammatic Thought, pensamento diagramático. Esse diagrammatic veio mais assim, inspirado do Guattari, né? Mas já faz assim uns 3 anos, eu acho que a gente lê mais Whitehead mesmo. A gente lê Process and Philosophy, processo e pro- não, Process and Reality, processo e realidade, né? Em português. Então, eu acho que, bom, para me apresentar, eu tenho um doutorado em comunicação. Estudei com Brian Massumi, que traduziu, né, Mil Platôs em inglês. E, o meu percurso assim com o Brian foi assim realmente uma sorte do acaso, porque eu estava fazendo o bacharelado, né, em comunicação e não sabia muito bem para onde ir. E o último semestre eu tive aula com ele e pensei, eu não entendia tudo que ele dizia, mas justamente por isso eu quis continuar com ele. Aí fiz o mestrado com ele, eu fiz o doutorado. No meu mestrado eu estudei bastante William James Bergson. No doutorado eu fui mais para o lado de Deleuze-Guattari, mas já trabalhei com o Whitehead no doutorado. E desde que eu terminei o doutorado, né, no pós-doutorado, já eu posso dizer que eu trabalho principalmente, se não somente, com o Whitehead. E agora o meu plano, assim, estou escrevendo um livro sobre comunicação, que de uma certa forma, o objetivo assim do livro é rever a teoria da comunicação através do Whitehead. Então, desde que eu comecei o pós-doutorado, assim, basicamente é realmente o foco é compreender o Whitehead. Eu gosto de ler Deleuze, eu gosto de ler os outros, mas assim, a minha curiosidade ficou mesmo nos conceitos de Whitehead, porque justamente por causa dessa dificuldade, né? Porque são tantos, né? Que eu acho que está aí essa dificuldade nos permite obter um vocabulário para falar das coisas qualitativas, né? Porque essa é a minha maior, assim, como dizer, o maior desafio no meio da comunicação é trazer essa dimensão afetiva para a comunicação, né? O Otávio está falando, no meu doutorado, no título 3 tem uma seção sobre teoria da comunicação e da linguagem. O capítulo 1 e 3 é sobre teoria da comunicação e proposições no Whitehead também. Legal, Otávio. Quero ler. A tese, aquilo que a gente está produzindo sobre o Whitehead está indo para o nosso diretório. Lá na descrição do grupo do WhatsApp tem um link de Google Drive, que aí Aham, qualquer pessoa ali do grupo pode entrar lá naquele link. E a gente já nem deixou com autenticação de 2 fatores para não dar problema de autenticação, né? aham. Podem baixar o que tem hoje produzido, dos levantamentos que a gente fez e tal. Claro, teses, dissertações. Não colocamos ali artigos porque a gente não ia dar conta de rastrear, mas isso é um trabalho que o grupo de pesquisa que pode fazer, inclusive rastrear tudo que está. A tese do Uhum. Otávio está lá, a minha também está lá. Legal. Eu até o fim do doutorado eu escrevi em francês, né? Porque eu estudei na Universidade de Montreal e a partir do momento que eu comecei a fazer pós-doutorado, eu comecei a escrever em inglês. Tudo que vem depois é em inglês. O meu livro agora ele é em inglês. Então, bom, eu acho que tá bom assim para minha apresentação. Já falei o suficiente. E com todos esses anos assim de estudo de Whitehead, eu também queria afirmar, né, que eu também
eu continuo estudando o Whitehead, não quer dizer assim que eu sei tudo. É claro que a base conceitual dele, para mim, é uma coisa assim que não que está resolvida, mas eu compreendo, né? Eu compreendo a linguagem dele, mas daí para entender tudo de Whitehead leva uma vida, né, gente? Então, só para dizer assim que com humildade eu também sou estudante e que eu também e o meu modo de trabalhar, né, principalmente como eu estava falando do meu grupo de leitura, a cada 2 semanas a gente se encontra e normalmente a gente não lê mais do que 5 páginas para cada hora de discussão. E acontece muitas vezes que a gente vai passar assim 1 hora conversando sobre uma página só, porque em uma página tem tantos conceitos, e como a gente trabalha unicamente com Process and Reality, muitas vezes a gente está vendo um conceito e vai lá ver no index e vai ver outras partes onde aquele mesmo conceito aparece, então é uma compreensão mais aprofundada mesmo. E eu, com o objetivo de hoje, né, de falar desses capítulos, que seria a parte 4 da civilização, eu abri, né, o capítulo Truth, página 241, né, o capítulo 16. E a primeira coisa que ele fala é: Truth and beauty are the great regulative properties in virtue of which appearance justifies itself to the immediate decision of the experienced subject. Então, assim, eu já li esse livro, já li, mas como eu estou estudando Process and Reality, fazia um tempo, então eu voltei, eu falei assim, bom, ele está falando de aparência, ele tem um capítulo sobre aparência que vem um pouquinho antes. Eu pensei, é impossível você começar a falar, entender o que ele quer dizer sobre verdade, sem realmente entender aprofundadamente o que ele quer dizer por aparência. Então, eu confesso que eu passei mais tempo no capítulo Appearance and Reality do que o capítulo sobre a verdade, porque a partir do momento que você começa a ler esse capítulo, tem conceitos extremamente complexos que aparecem aí, e eles fazem assim eles contam uma história, né, do jeito deles. Então eu voltei para Appearance and Reality, e é isso que eu queria propor para vocês. Eu não acredito que eu tenha tempo de falar do capítulo Verdade, mas se a gente não falar dessas coisas que vêm antes, fica impossível, porque ao mesmo tempo que Adventures of Ideas, ele parece ser um livro mais fácil, na verdade não é, porque no livro Process and Reality, Processo e Realidade, o Whitehead ele está numa descrição extremamente molecular da experiência. Então, ele vai destrinchando a experiência, né, no que ele fala assim da genética, né, de como acontece uma experiência. Então, aquela profusão de conceitos é isso que faz a complexidade de Process and Reality. Acontece que esse Adventures of Ideas ele foi escrito depois. E como ele foi escrito depois, o Whitehead ele volta nesse vocabulário. E o problema, você está no mudo, Lilia. É que eu estou conversando com você, mas não mudo mesmo de propósito para não te interromper. Não, interrompe, que é bom interromper, porque nós está conversando. Então, processo e realidade, a gente sabe que a gente está numa dimensão molecular da experiência. Inclusive, ele dá poucos exemplos nesse livro. Ele está realmente armando, né, a árvore conceitual dele, se pode ser feito
se a imagem da árvore funciona, porque na verdade não é bem uma árvore, né? É assim, é mais um diagrama mesmo, uma coisa bem viva, né? E então, quando a gente chega em Appearance and Reality, por exemplo, nesse livro Adventures of Ideas, ele fala de coisas que são extremamente próximas do ser humano. Por exemplo, ele vai falar quando ele fala de verdade, a gente tem essa tendência a compreender verdade do nosso entendimento, né? Quando ele fala de sociedade em processo e realidade, a gente compreende que, na verdade, sociedade não tem nada a ver com o que a gente chama de sociedade. Então, ele vem transferir esse vocabulário, que é extremamente preciso, né, ao trabalho que ele faz, para coisas que são mais próximas da gente. Então, quando ele fala de verdade, na verdade, não quer dizer a mesma coisa que a gente está entendendo. E eu acho que essa é a dificuldade desse livro, né? A Adventures of Ideas, porque a gente perde como dizer, esse ponto de referência do evento, por ele estar já mais perto do nosso vocabulário. Mas esse vocabulário, ele leva é enganador, né? Então, quando ele fala de aparência e realidade, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a aparência, pelo menos, né, o que me veio na minha cabeça no começo, quando eu ouvi, né, essa expressão, aparência e realidade. Então, aparência no sentido de qual é a aparência daquela pessoa, né? Ela chegou naquela festa com uma aparência muito estragadinha, gente, não colocou vestido de festa, entende? A aparência externa da pessoa. E quando a gente vai ver a definição da palavra appearance no dicionário inglês, ele tem um duplo significado, né? De aparência externa, e aparência de aparecer. E é esse o significado que a gente tem que entender, né? De aparecer como uma emergência de singularidade, né? Uma emergência de qualidade. E mesmo esse conceito de reality, ele não está em oposto a alguma coisa que é falso ou alguma coisa que está só significado na aparência. Então, já aqui no título, a gente pode se enganar se a gente não vai, né, entender realmente o que ele quer dizer a respeito disso. E se a gente fica nesse enganamento, não sei se isso se diz em português, enganamento. Eu já estou mais... o português já virou a minha terceira língua, gente, desculpa. Mas a gente pode se enganar se a gente fica com essa ideia, né? Aparência, realidade, verdade, beleza, e são todas palavras que são muito próximas do nosso vocabulário e que é a mesma coisa que sociedade. Se a gente entende sociedade do modo que a gente fala, a gente perde o significado do Whitehead. Então, depois de falar todo esse speech, eu gostaria de ler um pouquinho com vocês. Então, se a gente pudesse ir na página 209. Então, eu vou começar pelo conceito de aparência. Ali na página 209, primeira linha, né? O primeiro parágrafo. The objective content of an occasion of experience sorts itself out under two contrasted characters, appearance and reality. It is to be noticed that this is not the only dichotomy exhibited in experience. There are the physical and the mental poles, and there are the objects prehended and the subjective forms of the prehensions. In fact, this final pair of opposites, appearance and reality, is not quite so
fundamental metaphysically as the other two pairs. Então, o que ele está falando aqui? A gente tem o conceito de aparência, tem o conceito de realidade, e daí ele fala de uma dicotomia, né? Então, essa segunda dicotomia que ele fala é o physical, são os polos físico e mental. E depois ele fala, and there are the objects prehended and the subjective forms. Então, prehended vem de prehension, preensão, deve ser em português, né? E subjective forms of the prehensions. Então, a gente já tem aqui 6 conceitos. Esse conceito de physical and mental pole é muito importante para entender a genética da experiência do jeito que ele traz. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente sabe, mas é difícil de entrar isso na nossa cabeça, é que o Whitehead sempre está falando de uma experiência, é a experiência do evento, a entidade atual, né? Aquilo que está emergindo. Então, esse physical and mental pole, a entidade atual, ela tem o que ele chama de subjective aim, né? Então, eu não sei até que ponto vocês discutiram esses conceitos do polo físico e mental. Vocês conversaram disso no grupo? Só Tem a ver com a bifurcação da natureza, não? Não. não. Na A gente verdade, tangenciou isso muito superficialmente, eu acho que em um dos capítulos que o Otávio apresentou, mas não foi objeto de estudo, da gente assim, entender essa dicotomia, né? a forma como a entidade atual se atualiza, né? Como ela emerge, ela é a experiência subjetiva dessa entidade atual, ela se faz através do que lhe é dado para a experiência, os dados da experiência, que é o que o Whitehead chama de objetos, né? Então, existem 4 tipos de objetos, são as entidades atuais que já foram atualizadas, né? Que já existiram. Tem os nexos, que são várias entidades atuais juntas, né? As propostas, proposition é traduzido como proposta? Não, proposições mesmo. Proposição, É do mesmo sentido de proposição em matemática. É de onde eles... Tá. Então, proposições e os objetos eternos. São 4 tipos de objetos, e toda a experiência de uma entidade atual, ela vai como que ser nutrida por esses objetos, né? O que lhe é dado para a sua experiência. E tem algum momento aí no texto que o Whitehead ele fala de decisão. A decisão não é a decisão como a nossa decisão, tipo, eu vou comprar um carro vermelho ou vou comprar um carro preto. Na verdade, esse tipo de decisão reflexiva que a gente tem é bem diferente da decisão da entidade atual, porque segundo os diversos tipos de objetos, que seria o que aqui o Whitehead está chamando de realidade, né? Segundo o que lhe é proposto pela realidade na qual a entidade atual que está emergindo, ela tem, né, à sua disposição. Segundo isso, ela vai tomar uma decisão. E essa decisão, ela é crucial no que acontece como que é chamado de preensão, né? A preensão... Fala, Lília, fala que eu me sinto melhor se você fala.
Não, é que eu estou acompanhando teu raciocínio, não quero interromper a tua linha de raciocínio, mas é a apreensão positiva e a negativa, né, que você está É falando. isso que eu ia falar. Então, tem a apreensão positiva e a apreensão negativa. A apreensão positiva é aquilo que a entidade atual decide que é bom para si. A apreensão negativa é aquilo que ela decide que não faz sentido nessa experiência que está emergindo. Essa apreensão negativa, ela fica assim como traços de experiência, são traços virtuais na apreensão positiva. Mas a gente não precisa falar disso agora. O que eu estou tentando explicar é esse polo mental e físico. Então, quando eu falo de decisão, então, eu dei o exemplo do carro, né? Não é uma decisão assim como que se a entidade atual ela pensasse, né? Ah, eu vou escolher isso, aquilo, aquilo, aquilo. É uma decisão imanente daquilo que faz sentido para si mesmo. E o que que faz sentido? Como é que é essa linha diretiva, né? Qual é a direção pela qual segue a entidade atual, que está se atualizando? É o que o Whitehead chama de subjective aim. Eu não sei como é traduzido isso em português, você me ajuda, Lília? O propósito subjetivo é meta, o Otávio está falando meta subjetiva. É, a Teresa deixou como meta, se eu não me engano, mas eu acho que no meu trabalho eu preferi propósito mesmo. Bom, eu acho que propósito é uma boa palavra no sentido que a meta já tem uma coisa mais racional, né? Mas é mais perto de aim, enfim. Então, eu acho que vocês entendem. Essa, agora a gente vai falar meta ou propósito? Esse propósito subjetivo é o que orienta a emergência da entidade atual. E ela é muito baseada assim no polo mental. Então é uma outra forma de mentalidade, mas é uma mentalidade que está alinhada com o propósito da entidade atual. E o que ele chama de physical pole é realmente o que vai da experiência, né? Então, ao emergir a entidade atual, através do processo de preensão, existe uma fusão entre o polo mental e o polo físico. E essa fusão que faz, né, a apreensão e que dá continuação no processo que ele chama de concrescência. Você tem uma pergunta, Tiago? É isso que eu estava pensando. Quando a gente fala, por exemplo, da bifurcação da natureza e na crença de que existe um polo objetivo que vai ser apreendido e do outro um polo chamado sujeito que vai apreender aquele outro polo, e ele está ao mesmo tempo propondo uma superação disso, não teria uma conexão com, inclusive, aquilo que ele vai discutir no outro capítulo, a ideia de importância, que no fundo não faz sentido falar desses polos como separados. Tem uma parte mesmo no capítulo que a gente vai falar, que ele diz assim, é muito mais interessante uma proposição ser interessante do que verdadeira. Porque verdadeira é. Eu achei interessante essa fala, né? Eu acho que a confusão acontece porque nesse livro Concept of Nature, quando ele fala da bifurcação da natureza, na verdade é uma crítica, né, a ideia científica que existe uma objetividade pura. Então, quando ele fala, quando ele está falando nesse sentido que você mencionou agora, ele está falando da subjetividade que seria humana, né? E da objetividade humana. Sendo que aqui, toda vez que ele está falando do evento em si mesmo,
Não é o mesmo tipo de objetividade, porque essa crítica, né, sobre a objetividade pura e a subjetividade pura, na verdade, o Whitehead ele tem uma ontologia que é relacional, né? E por isso que eu estava falando que é muito difícil. Eu estava falando da filosofia continental, que é como uma espécie de, como dizer, de categorização, né, que não funciona tão bem assim, porque pelo pouco que eu estudei de filosofia, eu posso dizer assim, que eu entendo de filosofia processual. Agora, o resto, a história da filosofia, eu não entendo muito bem. Mas pelo pouco que eu estudei de filosofia, eu não vejo em nenhum lugar essa ontologia relacional sendo colocada assim à frente, sendo como, como advogado, não, isso não existe em português. Não vejo Defendida? Defendendo, defendendo. exatamente, não existe ninguém, eu não vejo ninguém defendendo essa ontologia relacional. Inclusive, quando se fala de William James, a cada vez que eu escrevo William James, eu tenho que explicar o que eu quero dizer a respeito disso, da onde está vendo essa história, esse conceito da relação. Então, quando ele faz essa crítica, né, o Whitehead, o que ele está defendendo é essa ontologia relacional. E a partir do momento que a gente está nessa ontologia relacional, quando ele está falando aqui de polo físico e polo mental, ele já está nessa ontologia relacional. Por isso que não tem a ver com a bifurcação da natureza, a menos que a gente esteja desenvolvendo as ideias, né? Como seriam as ideias se a gente deixa isso de lado, né? A subjetividade pura. Ele é no livro, como é que chama aquele? Tem o Adventures of Ideas e tem o Modes of Thought? Modes of Thought. Naquele livro, Modes of Thought tem um capítulo no qual ele vai falar assim, eu acho que é o capítulo sobre o romantismo, que ele fala sobre a subjetividade e objetividade. E quando a gente fala assim de pesquisa, né, qualitativa, de metodologia da pesquisa, então as pessoas normalmente vão assim desqualificar, né? Porque achando que é é um subjetivismo, né? Mas na verdade não é um subjetivismo. Inclusive, quando se não, mas acredito que a gente vai chegar lá, toda essa parte em respeito à estética, à arte e tudo mais, isso pode ser defendido da maneira que a estética que ele traz, na verdade, o Whitehead, ela não tem a ver com subjetividade, não tem a ver com a opinião do artista, a opinião dos que entendem disso, daquilo. Na verdade, tem a ver com uma conformidade da tonalidade afetiva, que é uma qualidade. E, enfim, você tem a mão levantada, fala, Lília. Não, era só porque você estava falando dessa ontologia relacional, de fato, né, é uma ética relacional que ele propõe para a forma como os elementos da realidade estão interagindo, e que dentro da teologia, que é um campo de conhecimento totalmente atrelado à metafísica, né, muito dependente da metafísica, já fica descrito como a ética do processo relacional. E aí fica mais claro para a gente entender essas coisas, né? Porque é tudo isso aí. E quando ele está falando de bifurcação, ele está sempre com uma postura crítica em relação a todo e qualquer tipo de dualismo, né? Então, assim, são algumas ideias complementares a isso que você estava falando, só isso. Legal. Então, voltando aqui aos nossos conceitos, o polo mental, ele muitas vezes ele vai. A gente precisa entender o polo mental ligado mais com a experiência de objetos eternos. E
Desculpa, gente, eu não posso deixar de atender essa ligação. Já vai. Vou terminar aqui as minhas dicotomias. Então, o polo mental, ele está ligado com a apreensão de objetos eternos. O polo físico, ele está ligado com a experiência da entidade atual, né? Entidade, eu estou acostumada a falar em inglês, actual entity. Essa experiência física e já começa a partir do momento que existe a decisão, a partir do momento que já existe um início de preensão, isso já vira uma coisa híbrida. Então, o polo físico e mental, eles são mesclados. Aqui, eu vou parar aqui, em relação ao físico e ao mental, a gente pode conversar disso o ano que vem, anos conversando disso. Mas a terceira dicotomia que ele traz é prehended, né? Prehension, que é a apreensão. Então, a apreensão é o ato de experienciar os dados que são oferecidos à experiência da entidade atual. Pura e simplesmente, né? Então, a integração dos objetos de experiência nessa experiência subjetiva do evento que está emergindo. E a subjective form é a forma, o modo como essa apreensão ela se faz. Então, por que eu comecei a falar disso? Esse conceito de subjective form, ele é extremamente importante para a gente poder entender o capítulo sobre verdade. Porque o capítulo sobre a verdade, se vocês quiserem voltar lá, qual é a página? Eu diria página 241, ok? Segundo parágrafo, ele fala: Truth is a qualification which applies to appearance alone. Reality is just itself, and it is nonsense to ask whether it be true or false. Truth is the confirmation of appearance to reality. A conformidade, eu acho, é assim que se fala em português, né? Essa conformidade, ela se faz como ela se dá através de um conceito que vai voltar várias vezes. Se vocês marcarem, toda vez que ele fala affective tone, nesse capítulo e mesmo nos capítulos seguintes, esse conceito ele volta o tempo todo, affective tone. Então, esse capítulo de affective tone, ele é definido mais para trás. Eu acho que é no capítulo chamado Objects and Subjects. Acho que é página 176. Exatamente. Eu lembro da página, porque eu falei tanto desse conceito. Então, essa tonalidade afetiva, ela emerge. Consequentemente, a forma como a apreensão ela é feita. Agora, o que é interessante aqui é que é o seguinte, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Não é assim, tipo, apreensão e depois a forma subjetiva, é tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente for realmente pensar como é que todos esses conceitos funcionam juntos, são facetas, são nuances da mesma ação. São palavras diferentes que vão vir, elas agem no nosso ato compreensivo do que ele está explicando, de forma assim como se a gente conseguisse, né? Como se a gente pegasse um arco-íris, abrisse ele e conseguisse ver todas as nuances de cores entre uma cor e a outra. Então, tudo isso é a mesma coisa, é a entidade atual emergindo, né? Mas ele
ele traz toda essa complexidade que é para a gente poder compreender como essa ação acontece, né? O que é esse processo? E o mais interessante de tudo é que a entidade atual, ela é um momento, né? É uma fagulha de vida. Ela acontece e já passou. Ela acontece de uma forma tão molecular que é muito... É, seria é impossível a gente ter a experiência de uma entidade atual. É por isso que ele fala de nexos, é por isso que ele fala de sociedade. Então, normalmente, o que a gente apreende são os nexos, né? E os nexos que perduram, aí são sociedades. Os que têm uma função social, assim, que é compartilhada por todos, aí vira sendo uma sociedade. Então, a entidade atual, a partir do momento que ela emerge, ela morre. Ela morre e aí ela vira um dado para as próximas entidades atuais que vão vir a emergir. Então, e para isso ele tem uma palavra, ele chama Objectified Actual Entity. Seria uma entidade atual objetiv... Ajuda aí, gente. Objetivada. Objetivada. Aí, ó, vou aprender português com vocês. Objetivada. Então, e daí vem o processo. E daí, essa é a questão toda da aparência e da realidade. Olha, são 3 horas, quase, 10 para as 3, e eu só cobri alguns conceitos que eu queria falar para vocês. Porque, olha, ainda tem na página, por exemplo... na página 210, ele está falando ali de conceptual feeling and prehension. O que vocês acham, gente? Vou aproveitar para dar uma ideia aqui. A gente está, pela primeira vez, pegando alguém que é whiteheadiano para explicar as coisas para a gente, porque todos nós aqui somos pedaços da realidade whiteheadiana no Brasil. Cada um entende um conceito de um pedacinho, porque até nos levantamentos de pesquisa a gente não teve gente que estudou Whitehead mesmo. Acho que eu fui a primeira pessoa que fez isso, né? Então, todo mundo não é whiteheadiano em essência, né? Cada um vem de uma área e esbarra no Whitehead por outros caminhos. Eu não sei, nós não tínhamos programado reunião do grupo de pesquisa para janeiro e fevereiro, por causa de ser época de recesso, começaríamos em março. Mas a gente poderia, extraordinariamente, fazer as reuniões nesses 2 meses e ser, vamos dizer, guiada nessa discussão por você. Primeiro, pelo seguinte, mesmo que a gente faça um retrocesso em 2023 para estudar uma obra mais básica dele, não tem nenhum problema, e essa era a minha intenção inicial, que a gente estude uma obra muito básica dele, como um fins da educação, mas já vendo esses conceitos e a similaridade com esses conceitos mais avançados que ele desenvolve no processo de realidade também, no Modes of Thought, ou então no Advento. Eu acho que não tem problema a gente fazer essas intersecções. Eu só não sei da tua disponibilidade da agenda para você ajudar a conduzir, como você está conduzindo agora, os próximos 2 encontros, janeiro e fevereiro. A gente manteria essa última semana do mês para a gente fazer isso de uma forma bem... Pelo menos nessa parte que você está expondo aqui para a gente. Que daqui a gente não vai partir para estudar uma outra obra dele no ano que vem, do zero. A gente já está, pelo menos... Estou fazendo aqui o beabá, né? Isso, e está sendo importante, porque é muito importante ter essa didática para poder separar os conceitos do Whitehead. É uma coisa que a gente tem dificuldade, né? Os orientadores aqui não gostam de pegar a orientação do Whitehead para fazer, porque eles não dão conta. Então, assim, até eu só consegui fazer até os orientadores que eu tive, porque os caras me deixaram muito livre. Você entende o Whitehead mais do que a gente, então a gente só está aqui para assinar a tua pesquisa. Eu não sei, Ana, o que você acha da gente fazer isso? Olha, como eu falei para vocês, eu adoro. Agora, eu tenho o meu grupo de leitura, que eu faço cada 2 semanas também. Para mim, eu acho complicado fazer 2 horas de reunião. Sim. Eu
eu me divirto fazer grupo de pesquisa e falar do Whitehead. Então, eu posso me comprometer janeiro, fevereiro, sem problema. Agora, eu também vou dar aula em janeiro, a partir do dia 12 de janeiro, dou aula de quinta-feira. Uhum. Eu gostaria de me comprometer por 1 hora. Não, Eu tudo acho bem, porque a ideia original da gente era 1 hora de apresentação e o resto de discussão, né? Sempre foi essa a ideia, por isso 2 horas. Mas o que estava acontecendo é que o pessoal estava lendo, não estava entendendo, então acabava que o expositor ficava com muito mais tempo, né? Então, mas a gente pode otimizar isso daí, não tem problema. 1 hora seria interessante. Uhum. Eu, assim, o próximo conceito que eu ia falar é transmutação, que é um conceito extremamente importante para compreender a aparência. Sim. O que eu tinha aqui preparado para vocês hoje era só esse capítulo, aparência e realidade. Uhum. Eu acho que é muito importante a gente fazer um capítulo por vez. Não pode fazer isso em 4 de uma vez só. Não. E eu adoro fazer isso com vocês. Então, a minha resposta é sim. Tá. Inclusive, eu achei uma pena não ter podido participar mais, mas exatamente, né? É uma questão de tempo. Sim. E seria legal também, mas isso eu posso me organizar do meu lado, mas que o mesmo grupo de leitura não, que os dois não caiam na mesma semana, porque essa semana, por exemplo, eu tenho meu grupo na sexta-feira. Então, inclusive, eu acho que o pessoal daqui, eles poderiam também vir como ouvinte, porque o que a gente faz lá é exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Só que a gente está fazendo com processo e realidade. Sim. Então, sem essa... não precisa ter o comprometimento de vir a cada vez, não precisa nem ter o comprometimento de ter lido o texto, porque eu faço assim, que nem eu faço com vocês agora, eu leio o parágrafo antes e a gente conversa sobre aquele parágrafo, então mesmo que não tenha lido antes, não faz mal. Sim. Eu acho que dá para a gente fazer sim. Olha, janeiro, último quarta-feira. Quarta-feira é um bom dia para você? Ou costuma bater com o grupo de pesquisa que você tem? Normalmente, se vocês quiserem guardar a quarta-feira, eu posso me organizar para não colocar reunião na quarta-feira. Tá. Mas sexta-feira seria melhor, porque sexta-feira já é o fim da semana, o pessoal já tem menos reunião, e eu vou dar aula de quinta-feira, então talvez na quarta-feira eu precise, como dizer, preparar mais a minha aula também. Então é isso, se for possível com todo mundo de mudar para sexta-feira, para mim é melhor, se não, a gente vai dando um jeito aí. Tá. Eu não sei como é que está a agenda do pessoal, a gente tem que fazer uma reunião administrativa para a gente poder decidir, inclusive, quais são os melhores dias da semana que o pessoal está dando aulas e tal. Honestamente, eu preferia que o encontro fosse mais cedo, às 14 horas aqui do Brasil, 2 horas antes de 16 horas. Eu acho 16 horas complicado. Estou perdida com o horário de vocês. Que horas são agora aí? Agora está dando 2 minutos para as 5 da tarde. Ai, vocês estão 2 horas adiantado, então. É porque você está do lado de cá do Canadá, então é só 2 praticamente. O horário de vocês é o mesmo de Nova York? Não, é um fuso atrás. Acho que é, mas... Se for Sim, mesmo Nova Nova York é York, 6 horas daqui, deve ser, sim, né? mas assim, geograficamente, É eu acho que é descendo. o mesmo, eu acho que é o mesmo, porque está quase embaixo, assim, né? É o mesmo, É, sim, está a é, 2 horas só de distância. É isso mesmo. uhum. Então, a gente poderia, eu não sei, gente, o que vocês acham? Sexta-feira, para mim, são dias bem melhores de reunião do que quarta. Eu acho, porque quarta-feira é no meio da semana, aí tem aula, e tem reunião do trabalho e tudo mais. Sexta-feira... A quarta-feira, ela me atravessa, assim, no meio de uma semana, geralmente são os dias mais puxados que eu tenho aqui da empresa, que são terça, quarta e quinta, segunda também é pesado, mas sexta-feira é o dia mais leve. Não sei como é que é a realidade para vocês, como é que é para vocês sextas-feiras de tarde, vocês que estão aqui?
Eu estou até deixando a gravação rodar para o pessoal que depois vai Por assistir a mim, gravação, né? por mim, tudo bem. Pode Sexta às ser. 2 também é bom para mim. Sexta também? O Otávio falou assim, acho que é uma ideia... Sexta-tarde é boa, deixa eu ver aqui. Eu não sei se todas as sextas têm disponibilidade, mas, no geral, tá tudo bem. Tá. Gabriel, como é que é para você, sextas-feiras? Gabriel falou que é uma boa ideia, tem Foi o que Gabriel ver do a longo grupo? prazo. Ah, tá, é verdade. Mas essa coisa do ver a longo prazo com todo mundo, a gente viu a quarta-feira a longo prazo com todo mundo e o pessoal não aparece. Então, É. assim, a gente nunca vai ter todo mundo mesmo. Acho que quem tiver disposição. KKKK. A gente pensou em todos os milímetros desse negócio do longo prazo. Na quarta-feira, legal, poxa. A gente não teve aqui reunião com mais de 10 pessoas. E o grupo tem quase... Gente, eu tenho experiência de 3 anos de grupo de leitura e o meu ponto de vista é assim, faço com quem está. Tem que ser. A minha ideia original, lá em 2000, foi antes de eu entrar no doutorado, em 2013, foi fazer ciclos de leitura do Whitehead. Sempre foi. Inclusive, criei e gerei o espaço na plataforma para isso. Mas aí, como não tinha pesquisador, não tinha gente lendo Whitehead, o que a gente fez? A gente acabou, cada um defendendo suas teses aí. Quando houve a Conferência Internacional aqui em 2019, a gente se conheceu, e ali nós tivemos uma primeira reunião presencial em Brasília, assim, ó, temos que criar um grupo, vamos fazer. Então, a gente tem alguns, né, como é que se diz? Gente que chegou depois desse evento, mas ali foi um pontapé inicial. Então, ali a gente resolveu fazer um grupo de pesquisa. Aí, ano passado, depois que o Otávio já tinha defendido dissertação, não, no início desse ano, e eu também, a tese dele, a minha, aí a gente estava liberada a pesquisa e a gente pensou qual seria a melhor forma de trabalhar. Então, a gente fez uma primeira reunião no início do ano para a gente poder definir como é que seria. E aí o pessoal falou que a gente tem 3 frentes de trabalho para a gente poder implementar a pesquisa whiteheadiana no Brasil. Primeiro, tradução de texto. Segundo, realização de alguns eventos. E terceiro, o estudo das obras. Então, a gente fez com a Adventure, que foi a obra que a gente acabou vencendo na votação esse ano, mas eu confesso que eu queria ter feito um círculo de leitura com obras mais básicas, porque aí a gente vai vendo como é que esse pensamento dele vai crescendo. E depois fica fácil pegar o que ele escreveu por último e entender em retrospectiva. Inclusive, eu estava olhando aqui, você fazendo essas explicações que você deu agora, eu falei, gente, dá até para estudar o Adventure de novo, de trás para frente. É o que eu ia sugerir, você ia sugerir outro livro, eu pensei, gente, eu posso ler o mesmo texto do Whitehead várias vezes, mesmo no meu grupo de leitura, a gente às vezes encontra um conceito de novo e fala assim, vamos reler tal parte, a gente volta para trás. Sim. Eu acho que para pegar obras inteiras assim, teria que ser... Eu acho que um capítulo assim essencial é um que se chama Process. Eu não... será que ele está aqui ou ele está no outro? Acho que Eu acho que ele está está no Modes. Eu acho que ele está no Modes, que é o último, que também foi uma sugestão que o pessoal deu. Eu diria o seguinte, a gente termina Adventures of Ideas, desse jeito assim, devagarinho, indo Sim. conceito por conceito, e daí lê aquele capítulo, Process, porque é um básico do básico. E daí a gente pode conversar, se a gente lê de novo Adventures, ou se a gente vai para esse livro que você quer ler. Eu não li esse outro, porque Aims of Education, é isso? É uma coletânea de artigos e ensaios soltos que ele tem. Mas ela fundamentou todo o processo que os pedagogos começaram a usar para Whitehead. Então, Se nos você Estados Unidos... quiser ler esse, a gente lê esse depois. Mas, assim, eu acho que dá para ir conversando também, né? Tá, então vamos fazer isso até março. A gente tenta terminar de onde a gente está, de onde você está parando para lá. A gente pode pegar esse capítulo do Process, sim. Depois a gente decide como fica. Mas, assim, a gente tem que definir mesmo a agenda estratégica do mês a partir de março, né? Como é que a gente vai trabalhar até o fim do ano. E aí, para essa metodologia, a gente já terá experimentado nas férias esses adendos aí, a gente consegue. Então, a gente tem aí datas de encontros possíveis, que seria a última semana de janeiro, que seria no dia... A sexta-feira cairia no dia 27 de janeiro,
E a outra seria no dia 24 de fevereiro, que já é a sexta-feira pós-carnaval. Então, quem foi pular já voltou. E tá bem, porque o carnaval vai cair no dia 21 de fevereiro, né? Podemos Olha, ajudar assim? adiantado assim, a data que vocês colocarem, eu coloco na minha agenda e já fica certo, ainda mais se for só 1 hora para mim, tranquilo. Tá. E daí, isso não impede de que eu saia, vocês continuam conversando, Sim, né? sim. E eu sugeriria para o próximo encontro o conceito de transmutação. Tá. Está ali eu vou dizer qual é a página. Transmutação está na página. Ele vem 213, 214 e daí tem 215. Eu diria que esse conceito é muito importante. Inclusive, ele volta a falar de mentalidade e ele fala de uma coisa super importante, que é a emergência da subjetividade em ligação com a transmutação. Então, eu diria, olha, sessão 213, ela está... Transmutation, ela começa ali embaixo da página 213. Então, o último parágrafo da página 213, a 214 inteirinha. Então, no caso, vamos por sessão, né? Seria a sessão 5, 6... É a 5 e a 6. Tá. E 7. 5, 6 e 7. Ou não precisa dar 7? Não precisa dar 7 para falar de transmutação, mas ele continua falando de né, tonalidade afetiva, mas não faz mal, porque o pessoal já leu esse texto de qualquer jeito, então a gente não precisa ficar voltando muito para trás também. Vamos falar assim, Tá. para o próximo grupo de leitura, a gente lê a sessão 6 e a 7, e daí o pessoal relê o capítulo sobre a verdade. Você anotou? O que é que eu escrevo aqui no WhatsApp? Estou colocando aqui no chat, coloquei. Tá. Você ficou falando da tonalidade afetiva, eu me lembrei de uma coisa muito legal lá que a gente estudou na antropologia do HCTE, lá do meu programa, que fala sobre as quantidades de tonalidades de morenos que existe no Brasil. A gente estava fazendo uma discussão étnico-racial sobre o problema de se chamar pardo, né? E aí tinha pesquisadores lá no HCTE que estavam, inclusive, estudando a paleta de cores de pele morena no Brasil. E já chegou à conclusão, tem uma tal de Luciana Maluf, se eu não me engano, deixa eu ver se é ela mesma, que ela estudou as tonalidades de morenos. São 514 tonalidades de marrom que a gente tem na nossa pele brasileira. Mas isso, não, e é uma coisa absurda, eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês do site dela, porque olha que coisa legal, acho que tem muito a ver com o ponto de partida dessa coisa da tonalidade afetiva que você fala. Olha, as peles brasileiras. Os brasileiros têm vários tipos de tom de pele, segundo o censo de 2007, a escala de peles do brasileiro tem 144 tonalidades diferentes. Desculpe, é 144, 514 anos de miscigenação. Então, há 200 anos, a cor negra era característica de 54% da população. Hoje, a proporção de negros é de 6%, porque todo o resto é miscigenado, né? Então, a classificação tradicional mais utilizada do Fitzpatrick, ela coloca aqui esses 6 tons: pele branca, olhos claros, cabelo ruivo ou loiro, sempre se queimam, nunca se bronzeiam. A tonalidade 2, branca, cabelo loiro ou castanho claro, sempre se queima, às vezes se bronzeiam. Branca, queimam-se moderadamente, bronzeiam-se gradual e uniformemente. A 4, morena clara, cabelos escuros, queimam-se pouco, bronzeiam-se bastante. Morena escura, a 5, raramente se queimam, bronzeiam-se muito.
E a sexta, que é negra, nunca se queimam profundamente pigmentados. O que isso tudo tem a ver com afeto, né? Aí eu venho para a discussão de colorismo dentro da área étnico-racial, que dá um caldo assim, fantástico para a gente mergulhar, né? Aí A fica... gente pode trazer esse exemplo da próxima vez. Aham, Seja bem-vindo de trazer, tá bom. mas eu comentaria ele mais em relação à entidade atual Sim, mesmo, porque faz parte de uma singularidade exato, específica do que emana, né? exato. Então, e nesse sentido, a cor aí é mais um fato, né? Um objeto, do que realmente uma tonalidade afetiva. Sim, é porque eu Tá gosto de fazer bem, essas associações com exemplos práticos que a gente liga direto, só porque dali eu posso partir para complexificar, ao invés de eu complexificar para simplificar, né? eu Então, acho super interessante, é. então tá bom. Acho que a Então gente tá bom, agora eu preciso ir. vai lá. O Gabriel também ficou aí com o antropólogo, fica aí, antropólogo, você com água na boca. Mas, ó, adoro Tá, fazer, adoro falar do Whitehead. tá bom. Tchau, gente. Então, até a próxima. Tchau, até a próxima.